pecado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e braço do diabo. Senhor, Tu tens falado, tendo nos criado a Tua imagem, Senhor, nós podemos entender aquilo que Tu dizes. Usa o Teu servo aqui nesta noite para transmitir aquilo que Tu queres falar a este grupo. E assim nós suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentarem. Quando Paulo escreveu esta epístola a Timóteo, ele estava pastoreando a igreja em Éfeso. E em Atos capítulo 20, Paulo falou para os pastores desta igreja, dizendo no versículo 28 de Atos capítulo 20, Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo avisou que viriam lobos, e ele escreve então esta epístola de 1 Timóteo, instruindo ele quanto a corrigir alguns problemas que tinham surgido na igreja lá. Deus é o soberano do universo. Isto significa que Ele é a autoridade máxima. Nós que somos crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, confessamos Ele como o nosso Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para entender bem o que é ser pastor, devemos entender que Deus tem planejado executar a sua autoridade aqui na terra. Ele tem feito isto por meio da família, através da igreja, através do governo, cada um tendo as suas responsabilidades. Na família realmente tem níveis de autoridade. A Bíblia estabelece que o marido é o cabeça da esposa, os dois então juntos exercendo autoridade sobre os filhos, os quais lhe devem obediência. E na sociedade, nós como cidadãos somos convocados a nos sujeitar às autoridades que Deus constituiu sobre nós. Importa que a gente aprenda e compreenda o que compete a cada uma destas autoridades,
Mas uma coisa, e nós vamos tentar elaborar mais sobre isso mais para frente, mas de qualquer maneira, é importante que nós compreendamos, especialmente nós que estamos ocupando a responsabilidade de pastorear a Igreja de Cristo, que nós nunca vamos ser o número 1. Tá? Esta posição pertence somente a Jesus Cristo. Então, nesses 4 dias, nós planejamos nos ocupar com este texto em 1 Timóteo 3. Este texto apresenta, então, as qualificações pastorais, mas antes de entrar nos detalhes, nós devemos tratar de por que é que Paulo escreveu esta carta. E ele nos diz isto no capítulo 3, nos versículos 14 e 15. Ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, já tinha uma igreja estabelecida em Éfeso, e devemos então fazer a pergunta: então, por que estes versículos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, quando a igreja já está estabelecida, ela já tem pastores, então por que isto? O fato que ela tem pastores está lá em Atos capítulo 20, onde primeiramente no versículo 17 diz de Mileto, mandou a Éfeso, Paulo mandou, isto é, chamar os presbíteros da igreja. Note bem uma coisa logo aqui, que presbíteros plural e da igreja singular. Então, uma igreja com diversos pastores. Presbíteros, bispos, pastores no Novo Testamento são uma referência às mesmas pessoas que lideram na igreja. Tendo chamado os presbíteros da igreja, em Atos 20 e 28, um dos versículos que eu já li, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, presbíteros são bispos para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, para pastorear, então, presbítero, bispo, pastor, no Novo Testamento refere-se à mesma responsabilidade. Então, a gente deve fazer a pergunta: se em Éfeso já tinha pastores, por que falar sobre as qualificações pastorais? Eu creio que é uma pergunta que nós devemos fazer, e eu creio que a resposta estaria em 2 coisas. Primeiramente, porque a igreja deve estar preparando novos pastores, e, portanto, isto tanto para pastorear a igreja local, como também para enviar, para pastorear outras igrejas que seriam plantadas por ela também. É muito importante a gente lembrar, e quando a gente vai ficando mais velho, como eu e o Rodemir aqui, que os nossos dias estão chegando mais próximo ao fim. Deus é que sabe até onde vai. Eu não quero ficar aqui muito tempo mais não. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não é? Mas de qualquer maneira, seja quando a gente é novo
ou mais velho, o fato é que nós vamos partir e nós temos que conscientemente estar trabalhando em termos de preparar outros para continuar aquilo que Deus tem na sua igreja. Mas além da questão de preparar novos obreiros, tem a questão de que homens às vezes se desqualificam. Só porque um homem se tornou um pastor, não significa que ele necessariamente está qualificado para continuar sempre assim. O próprio apóstolo Paulo disse... traga uma água para mim, por favor. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, 26, eu não estou gripado, é só a garganta que irrita aí, eu não tenho medo não. Mas se quiser botar máscara também, não tem problema. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala de si mesmo em termos desta possibilidade de alguém se tornar desqualificado. Agora, obviamente, com isto nós estamos nos dirigindo especialmente a pastores. Então, com certeza muitos estariam dizendo aqui, mas eu não sou pastor e também nem gostaria de ser. Então, este texto tem algo para mim. Pois bem, primeiramente, Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 4 e 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te o quê? Padrão ou modelo dos fiéis. Então, em outras palavras, se é necessário que o pastor tenha estas qualificações, mas ele tem que tê-las porque deve servir de modelo para toda a igreja. Então, nesse sentido, é importante que cada um compreenda aqui que, mesmo que muito seja dirigido especificamente a pastores, o fato é que são coisas que todos nós precisamos imitar. E, em segundo lugar, você deve saber sobre essas coisas para trabalhar na sua igreja em termos de sua igreja ter pastores qualificados, seja em ajudar alguém, um pastor que esteja fraco em alguma dessas áreas, saber trabalhar com ele pacientemente, encorajando-o para que seja qualificado, ou até pode ser que você seja chamado por Deus para trabalhar em remover um que está desqualificado. Isso é importante também. E no final, eu pretendo ocupar um pouco do nosso tempo com esta parte aí também. Então, vamos ao texto. Em 1 Timóteo 3:1, então, diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa palavra aspira, o verbo aqui, no livro de 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10, no mesmo livro, em outras palavras,
diz o seguinte, um versículo até bem conhecido por nós: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça. Aqui, a mesma palavra que lá é aspira, aqui é traduzido cobiça. É questão do desejo. Obviamente, aqui em 1 Timóteo 6:10, a cobiça, esse desejo, é um desejo mau. É um amor, um apego ao dinheiro. Ao passo que aqui em 1 Timóteo 3:1, se alguém aspira ao episcopado, ou deseja ou cobiça isto, nesse caso, excelente obra almeja, é coisa boa. Paulo então passa no versículo 2 a dizer: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Primeiramente, então, quando diz aqui é necessário, é importante que observemos que este verbo está no presente. Em outras palavras, é necessário que constantemente esta pessoa seja irrepreensível. É necessário antes dele se tornar pastor e continuando também. É para ser assim. Se não é irrepreensível, ele se desqualifica. Em outras palavras, um homem pode ser qualificado em certo tempo e depois desqualificado. Obviamente, todos nós diríamos que perto de nós tem muitos homens que se chamam pastores e nunca foram qualificados aqui biblicamente. Mas estamos dizendo, mesmo que alguém tenha sido qualificado, ele pode se desqualificar. Este texto, então, não vai nos dizer que a pessoa tem que ser perfeita. Todos nós somos pecadores por natureza, regenerados, não somos isentos de pecar, mas deve ser uma vida que não está coberta de escândalos. Se uma dessas qualidades mencionadas no texto aqui não está presente na vida da pessoa, então ele não está qualificado. Lembrar que Paulo disse: para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra bispo, então, trata-se de alguém que é responsável ou que supervisiona algo. Neste caso, da Igreja de Cristo. Durante este estudo, nós vamos estar falando muito quanto a pastor no singular, porém é importante que estejam lembrando que nas Escrituras nós encontramos presbítero, pastor, ou bispo no singular, por exemplo, em texto como este, onde está falando sobre a qualificação de uma pessoa. Mas, por exemplo, em Filipenses 1, quando Paulo fala lá da liderança da igreja, é bispos plural. Sempre quando se trata da liderança de uma igreja, está sempre no plural.
Deve haver uma pluralidade de pastores na igreja, e não meramente por questão do tamanho dela. Cabe aqui perguntar: a sua já tem pastores? E se não tem, está pelo menos trabalhando a este fim, diligentemente orando e preparando pessoas. Nós vamos estar estudando aqui sobre as pessoas qualificadas. Então, a primeira qualificação é que seja irrepreensível. Esta é uma qualificação muito geral, muito ampla. Realmente, as demais características que vão seguir são detalhes, poderíamos dizer, da questão da qualificação de irrepreensível. A palavra irrepreensível, repreensível, a gente sabe que é digno de repreensão ou de correção. Irrepreensível, então, seria aquele que não tem uma coisa em que a gente possa pegar e dizer: nisso aqui você está errado. Faz-me lembrar de Daniel capítulo 6. Ouça a palavra de Deus aqui quanto a este servo do Senhor. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma. Isso é um homem irrepreensível, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Aí é um homem irrepreensível. Eles eram inimigos dele, não gostavam dele nem um pouco, mas reconheciam ele por sua honestidade, sua integridade. A lista então que se segue é algo acima do homem poder alcançar nos seus próprios esforços. Nenhum de nós pode ser isso aqui, a não ser que primeiramente seja regenerado, transformado de coração. Se o novo nascimento não ocorrer, não vai ser possível ser desta forma. Você é um regenerado, você é um que nasceu de novo. Tendo dito isto, já que o Senhor requer isto, Ele também pode fazer que o homem seja qualificado. Paulo costuma, quando ele está fazendo uma lista de alguma coisa, seja de as obras da carne ou outras listas assim, ele costuma colocar em primeiro lugar o mais importante. E qual é o detalhe primeiro que ele coloca na lista aqui? De irrepreensibilidade, esposo de uma só mulher. E nós vamos querer ocupar algum tempo sobre isto. Nós não vamos dar muito detalhe sobre todos, mas a nossa concentração hoje à noite é nessa parte aqui, porque está em primeiro lugar, é importante. Quanto à palavra esposo,
a palavra significa uma pessoa do sexo masculino e também, neste caso, casado. Uma mulher pode ser esposo de uma só mulher? Não. Nós temos muita gente chamando mulheres de pastora. Muita gente, especialmente em Salvador, tem chamado a minha esposa assim. E ela gosta de responder: não sou pastora, eu sou uma pecadora. Nós precisamos olhar o contexto um pouco neste caso. Paulo tem falado no capítulo 2, no contexto aqui bem próximo. Ele tem dito nos versículos 11 e 12: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 2 vezes aqui é mencionado a necessidade de silêncio da parte da mulher. Como também é mencionado a submissão dela. Não é que ela seja inferior quanto à sua pessoa. Eu e a Eliana fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nisto somos iguais. Porém, Ele me declarou como sendo cabeça dela. E nesta posição de liderança, envolve especialmente, aqui pelo texto, a questão de comunicação. Homens, quantas vezes nós não somos negligentes e erramos, pecamos contra Deus, de fato, ficando com a boca calada quando devíamos estar falando. É uma das coisas certamente que contribui para as mulheres então assumirem uma posição que não lhes cabe. Deixa eu só mencionar aqui ligeirinho, eu gosto de tratar de coisas quanto a ensinar as pessoas como interpretar a Bíblia. E Paulo diz aqui: não permito. Ele está dizendo de si mesmo. E algumas pessoas têm pegado isto e dito: bem, mas na igreja nós precisamos ir por Jesus e não por Paulo. Jesus não disse que a mulher não podia pregar. Isso aí é preconceito de Paulo. É importante aqui o seguinte: nós, na nossa declaração de fé, declaramos que este livro é inspirado por Deus. Só as palavras de Jesus? Não. E por isso, algumas Bíblias têm as palavras de Jesus em Eva no mesmo instante do pó da terra? Podia, mas não fez. E Paulo aqui no Novo Testamento, 4.000 e tantos anos mais tarde, ele diz: isso tem implicação dentro da igreja hoje. E se tinha no tempo de Paulo, tem para nós hoje aqui também. Segundo lugar, em termos de razões, porque assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O diabo se dirigiu primeiramente a Eva, não ao cabeça. Ele fez isso propositalmente e foi bem sucedido nisto. Então, na Bíblia, aliás, tem uma pastora. Quem é?
Raquel, em Gênesis capítulo 29, 9, diz: falava-lhes ainda, Jacó no caso, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora de ovelhas, viu? Então, Paulo, voltando ao nosso texto aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, tem dito que mulheres esqueçam a questão de pastorear a igreja. No versículo 15, ele vai elaborar mais quanto a aquilo que ele planejou para a sua vida como mulher. Se você tem contenda com a questão de ser mãe, a sua contenda é com o Senhor. Ele diz que é importante, no versículo 15. Mas depois de ter dito que as mulheres não podem serem pastoras, ele então aqui passa a dizer que nem todo homem é qualificado. A verdade é que muitos homens não são qualificados para serem pastores. Mas o primeiro então é esposo de uma só mulher. Então, nós precisamos perguntar o que significa ser esposo de uma só mulher. E quanto a isto, alguns têm dito que significa que tem que ser casado. Mas em 1 Coríntios capítulo 7, 7, Paulo diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro, e ele está dizendo então desta forma que ele não é casado. É possível que ele já tinha sido casado, mas atualmente ele não tinha esposa. E então não é questão de que tem que ser casado. Então, o bicho era fedorento. Eu tenho uma esposa que cuida bem de mim, graças a Deus. Aliás, eu estava dizendo para ela hoje de manhã, teve umas moças que eu pensei em casar com elas e não me quiseram. E eu lembrei ela que tinha um rapaz que queria ela também, e eu louvo a Deus hoje que aquelas moças não me quiseram, e eu louvo a Deus também que o rapaz que queria ela não quis ele. O casamento então envolve uma aliança. Não é aqui a questão de que tem que ser casado, não, porque Paulo não era, mas é a coisa normal entre nós seres humanos. Quando eu digo normal, não estou dizendo que uma pessoa está errada se não casar, mas o comum é que pessoas se casem. O casamento envolve uma aliança, não é? Isso aqui, a aliança, são os votos, a parte mais importante do casamento em si, da cerimônia, são os votos. Outros têm dito então que a pessoa não pode ter mais de uma esposa. E é óbvio que ser marido de uma só mulher, o homem não pode ter 2 ou 3 mulheres. Isso aí é óbvio. Alguns têm dito que a pessoa não pode casar segunda vez, porque aí não seria esposo de uma só mulher. Alguns de vocês conheceram
o seu Geraldo Bergen, eu me lembro dele ter dito que o pai dele ensinava isso, que mesmo a esposa morrendo, não seria lícito casar de novo por causa dessa questão de esposo de uma só mulher. Porém, por exemplo, em Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, ensina que o viúvo pode se casar. Então, aqui não está dizendo que o viúvo não poderia casar-se novamente e continuar sendo qualificado para o ministério. É sim uma questão de um homem dedicado à sua esposa. É um que tem compromisso com ela e é fiel à sua esposa. Este homem exerce domínio próprio na área sexual. Este é o único relacionamento em que Deus planejou este relacionamento íntimo dentro do casamento. Então, quando prometemos ser fiel, especificamente, não estou dizendo exclusivamente, mas especificamente tratando desta área em que Deus planejou que fosse limitado a esta relação íntima entre o marido e a sua esposa. Então, o homem que olha pornografia, ele está qualificado para pastorear a Igreja de Cristo? Ele está sendo um homem esposo de uma só mulher? A verdade é que nos nossos dias, com isso aqui, é muito fácil ter acesso a isto. Nos nossos dias, muito mais fácil do que em dias anteriores. Mas está olhando pornografia, realmente não ser esposo de uma só mulher. Marido de uma só mulher também significa que nós não devemos sermos ditadores. O Senhor planejou que nós fôssemos um líder, sim, mas um líder servo, que procura o bem das nossas esposas. Você poderia estudar Efésios capítulo 5, versículos de 21 a 33, Colossenses 3:19, 1 Pedro 3:7, e aí você vai ver mais das responsabilidades que o marido tem para com a sua esposa. Nossas esposas deveriam dar exemplo de uma vida de ser contente e estar crescendo em satisfação. São muitos os avisos na Bíblia quanto o perigo nessa área. Em 2 Pedro capítulo 2, aliás, eu não sei como é que você aprende melhor, talvez seja anotando, e fazem bem fazendo isto. Se você aprende melhor simplesmente escutando, e aí depois quer pegar as referências, o irmão Gerlan está filmando e vai estar acessível depois, se quiser isto. Em 2 Pedro capítulo 2, um capítulo que fala sobre falsos profetas e falsos mestres, diz: estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para
presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Tá? Uma coisa que é comum entre os que muitas vezes até se chamam de pastores, mas estão totalmente desqualificados, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que foi que Balaão fez? Ele era avarento e, não conseguindo amaldiçoar Israel, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele ensinou os moabitas a enviarem as suas mulheres mais bonitas para Israel. E mandaram elas para lá para quê? Para que os homens cobiçassem elas pela beleza física delas, para expor a nação à ira de Deus. E aliás, a Bíblia afirma que as midianitas foram muito bem sucedidas na sua missão, e o resultado, isto é, em seduzir os israelitas, e por causa disto Deus matou 24.000 homens. As palavras de um justo devem ser nossas. Em Jó 31:1, Jó diz: fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Temos que ter cuidado quanto a isto. E olhe lá que as bonitas exteriormente muitas vezes não são bonitas interiormente. Eu me lembro de um casal estavam em muito conflito um com o outro, e ela disse na minha frente, com a Eliana também, e o marido também: se a gente separar, amanhã eu tenho outro homem, eu sou bonita. E foi o que fez. Ela deixou o seu marido. Nós precisamos cuidar com os nossos olhos. Em Provérbios capítulo 5, diz: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, tão doces, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Tem muitas outras referências aqui, mas eu vou passar por cima de um bocado. Mas em Apocalipse capítulo 21, e versículo 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos impuros, aqui a palavra que eu queria,
E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É muito sério. Não resta dúvida que muitas pessoas estão enganadas, pensando que estão caminhando para o céu e vivendo na imoralidade sexual, estão caminhando para o lago de fogo. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz, não seria mal você olhar lá. Nos versículos 9 e 10, Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O que isso significa? Não vai para o céu. Não vos enganeis, justamente porque muitos se enganam com isso. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, homossexuais no caso. Olha, a lista, as primeiras coisas têm a ver especialmente com pecados na área sexual. Aí ele diz, no versículo 10, herdarão o reino de Deus. Não podes estar vivendo na prática do pecado, imoralidade sexual e dizer: eu estou indo para o céu. Graças a Deus, o versículo 11 diz: tais fostes alguns de vós, né? Mas foram salvos. Deus não nos salva para continuar vivendo no pecado, não. E importa que a gente compreenda aqui que sim, há a possibilidade de perdão para tais pecados. Não é que não pode ter perdão, mas precisa se arrepender, temer a Deus, abandonar o pecado e confiar no Senhor Jesus Cristo. Nele então tem a salvação, tem a vida eterna. Mas vamos não nos enganar. Mas ao mesmo tempo que ele tem falado isto, continuando um pouco mais no contexto do capítulo 6 e começo do 7, vamos terminar por aqui. Paulo diz no versículo 18: fugi da impureza. José fugiu. Fugiu à medida, eu digo, do que ele podia. Ele era escravo, ele não podia dizer: aqui é perigoso, eu vou ter que abandonar esse trabalho e vou servir no outro canto. Ele era escravo. Mas na hora que a mulher agarrou ele, ele fugiu. E a Bíblia diz aqui: fugir da impureza. E aí no versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Você é um salvo? Então o seu corpo foi comprado. E qual foi o preço? O preço foi a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Um preço muito caro. A conclusão que ele faz então em cima disto é: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é importante. Tem muita gente que pensa que não.
Mas Deus criou Adão e Eva com corpos. Deus mesmo veio aqui a este mundo, assumiu um corpo. Quando Jesus Cristo veio aqui a este mundo, Ele ressuscitou e Ele há de ressuscitar a nós, os salvos também, para estarmos com Ele com corpos ressuscitados. E aí a gente deve perguntar, se o texto diz glorificai a Deus no vosso corpo, como é que a gente glorifica a Deus no corpo neste texto aqui? Versículo 18, o solteiro foge da impureza. O solteiro foge de toda questão ligada ao sexo, porque é algo que Deus planejou exclusivamente para dentro do casamento. Mas uma coisa que por muitos anos eu não observei, de fato eu teria que dizer, não até quando eu me mudei para Salvador. A gente tem esse negócio de divisão de capítulo, e no original não tinha isso. Quando Paulo diz agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo, ele realmente continuou o assunto no capítulo 7. No versículo 3 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Nota que não diz exija, ele diz dê. Quando a gente casa, dentro do plano de Deus, é para estar servindo um ao outro. E aqui especificamente está dizendo que nós glorificamos a Deus quando nós nos unimos intimamente, marido e esposa. É importante que a gente compreenda isto. Quando a Bíblia então fala que ele deve ser marido de uma só mulher, envolve essa parte também. É pecado privarem um ao outro. Versículo 5 diz. Nota bem então que é servindo, não exigindo. Em conclusão, você é irrepreensível e esposo de uma só mulher? Ou se você é mulher, você é esposa de um só homem? No caso dos homens, já que a gente mostrou que a Bíblia ensina que mulher não pode ser pastora, isto, você ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, não significa que você está qualificado para ser um pastor. Isso aí é só o começo da lista. Só o começo. E se você não é pastor, nem deseja ser, ou nem pode ser, sendo mulher, o que nós estudamos aqui serve para você como exemplo daquilo que Deus deseja que todos sejamos. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra. A Bíblia diz que o Senhor conhece o coração de cada um. E é possível que tenhamos pessoas aqui presentes hoje à noite que nesta área sexual estão vivendo em pecado, que não estão vivendo uma vida de submissão à tua pessoa. Tendo pessoas assim, ainda não regeneradas, que o Senhor possa
regenerá-los, que temam o Senhor e fujam do pecado arrependido, a colocarem a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico em perdoar e a fazê-los novas criaturas em Cristo. Assim nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Valdemir.